Uma das coisas menos comentadas, mas mais verdadeiras do mundo corporativo é que quando você está escolhendo um novo emprego, você também está escolhendo um novo chefe. Só que o ponto é que lá no job description, no que você vai fazer, responsabilidades, isso não está bem descrito, né? E esse daqui é um vídeo para a gente falar sobre como lidar melhor com chefes difíceis. Bom, esse canal aqui, para quem não sabe, é como se fosse um complemento à newsletter que se chama The News Better Work que eu escrevo. E eu vou deixar, inclusive, aqui, eu queria mostrar para vocês que a gente está escrevendo nessa newsletter aqui, que é sobre esse tema. Então, quando a gente fala desse tema de como lidar com chefes difíceis, eu estou com o meu iPadzinho aqui, acompanhando as minhas anotações, tá? Eu sei que é desconfortável falar que escolher um novo emprego é a mesma coisa que escolher um novo chefe. E é desconfortável também quando você entende que o principal fator que trava a sua carreira, ou que pode também destravar a sua carreira, é o seu líder, é o seu chefe. É uma outra pessoa, é algo que está totalmente fora do seu controle. Isso realmente é um negócio muito complexo, inclusive faz você provavelmente pensar aí, como eu já pensei muito também no mundo corporativo, de quanto de politicagem que eu tenho que ter com o meu líder, né? Será que eu tenho que ser amigo ou não? Isso é uma pergunta que inclusive a gente falou na nossa newsletter. Você deveria ser amigo do seu chefe? Tem muita gente que fala que não existe isso de amizade, tem que saber separar. E o que a gente fala bastante, que eu entrei muito no detalhe da newsletter, que não é o assunto desse vídeo específico, mas caso você não tenha visto, vale a pena, a provocação é, você não precisa ser amigo do seu chefe, mas se você for amigo do seu chefe, a relação tem menos atrito, ela flui melhor e ela dá um espaço maior para erros. A margem para erros é muito maior. Tá? Mas eu não estou aqui para falar disso, isso você pode ler na newsletter depois, e se você já leu, legal. O que eu quero falar aqui é trazer algumas provocações úteis para você que está acostumado a reclamar do seu chefe aí, porque eu já fui muito essa pessoa no mundo corporativo, mas mais do que isso, eu quero falar sobre algumas coisas que vão te fazer pensar bem aí, eu tenho certeza. A primeira delas, eu queria entrar no detalhe de por que existem chefes ruins. Primeiro eu quero apresentar um conceito para vocês, eu não sei se vocês conhecem, se chama Peter Principle, o princípio de Peter. Por que Peter? Porque o nome do cara que criou isso é Lawrence Peter. No Wikipedia você consegue ver, no GPT você consegue ver aí. Esse cara dá exemplo exemplos do Peter Principle de vários líderes, alguns que eu não posso nem falar aqui, porque senão, sei lá, eu vou receber um ban aqui dentro desse vídeo, mas pesquisa aí que você vai ver que vai ser legal. O que é o Peter Principle? É um conceito aí da administração que fala que dentro de um sistema hierárquico, todas as pessoas elas são promovidas até encontrarem o seu nível de incompetência. O que isso significa na realidade, no seu dia a dia? Que provavelmente você pode estar lidando com um líder que chegou a um nível de competência, te bateu no teto. Não vai mais do que aquilo ali, ou para aí tem que sofrer bastante. Então, existe a chance, né? Às vezes o melhor gerente, o melhor vendedor virou gerente de vendas e o cara era bom tecnicamente, e aí, poxa, ele não é tão bom assim para liderar pessoas, né? Competência técnica não é, e definitivamente não é a mesma coisa do que a competência de liderar pessoas e de saber se relacionar, né? Agora, um outro ponto que faz pelo menos você tirar um pouco a pressão aí do seu chefe, quando você está xingando ele aí na cabeça, é você saber que o seu chefe também é gerenciado. Assim como você responde para o seu líder também responde para o líder dele. E quando a gente entende isso, as coisas mudam um pouquinho, principalmente quando a gente entende o nível de responsabilidade que o nosso líder tem, e não só o nível de responsabilidade, é uma porrada de coisas. Se você tem umas 100 coisas na cabeça, pode ficar tranquilo que seu líder deve ter umas 500 coisas na cabeça, e entender isso é uma coisa muito relevante para a gente falar de como lidar com os chefes difíceis como um todo. Então, o seu chefe, o seu gestor, ele sofre uma pressão de cima, que você provavelmente não vê. Ele atua como se fosse um escudo, sem deixar essa pressão chegar para você. Se o líder for muito ruim, às vezes essa pressão chega diretamente, mas, querendo ou não, ele recebe primeiro, e é importante a gente entender isso. E aí isso não justifica nada, de maneira alguma, mas explica. E quando você tem pelo menos uma mínima explicação, isso muda como você responde. Você fala, pô, talvez ele não seja um cuzão. Ele simplesmente esteja lidando com uma pressão inimaginável. Beleza, você entende. Resolve o problema? Não. Mas são vários pilares aqui que a gente vai falar que provavelmente vão te ajudar aí, obviamente, a como lidar com chefes mais difíceis. Mas o último motivo, né? Eu coloquei 3 principais pontos aqui de por que existem chefes ruins, mas o terceiro, esse daqui eu vou ser super transparente com vocês. É muito foda liderar pessoas, essa é a real. Quando você para perceber quão difícil é mudar uma única coisa de você mesmo, você fala, pô, imagina mudar de outras pessoas, imagina de colocar tudo isso para funcionar dentro de um único sistema, do jeitinho que eu quero, né, ou do jeitinho que eu acredito que deveria ser. Não é assim que funciona, é muito difícil liderar pessoas, não é uma tarefa para todo mundo, e é importante a gente entender isso. Mais do que isso, não é uma tarefa para todo mundo, mais do que isso, quase ninguém foi preparado para isso. Você não aprende isso na escola. Você não aprende isso na faculdade. Ninguém passou por um preparo para ser líder. Na hora que você junta esses 3 fatores, você fala, pô, na verdade é até que esperado lidar com um chefe ruim.
Pô, beleza, entendido isso, agora vamos para algumas outras práticas, né? Então, eu queria trazer isso para vocês. Mas aprofundando, a gente falou de 3 caminhos aqui dentro dessa newsletter, eu não vou aprofundar porque senão vai ficar um conteúdo repetido, mas vale a pena falar os 3 principais caminhos que a gente citou aqui quando você tem um chefe ruim, né? A gente tem o caminho de adaptar, a gente tem o caminho de conversar e a gente tem depois o caminho de sair. São 3 caminhos diferentes, não tem como escapar muito desses caminhos e obrigatoriamente a gente precisa tentar se adaptar primeiro. Eu sei que é difícil de aceitar, não, porque meu chefe isso, meu chefe aquilo, tente se adaptar ou saia. É tão simples quanto, parece duro falar isso, mas é tão simples quanto. Você está escolhendo jogar aquele jogo, mas eu não tenho opções, eu não tenho outras oportunidades em outras empresas. Tente se adaptar. No pior dos casos, isso vai ser um baita aprendizado que você vai levar para um futuro cargo, já que você vai buscar outro também, no pior dos casos. Mas, vamos lá. Queria trazer algumas reflexões aqui, dentro do que eu anotei. São 3 outras reflexões principais que eu queria deixar para vocês, porque sei que vai fazer algumas boas reflexões aí para a cabeça de vocês. A primeira delas é que é muito melhor você ter um chefe difícil, mas que de alguma maneira advoga por você, te defende, te dá oportunidade de se expor. É muito melhor ter um chefe difícil que te dá isso, do que ter um chefe parceiro, amigão, que não te dá essa oportunidade de exposição e que de alguma maneira limita, né, a sua exposição a outras coisas, a outros ambientes, a outras pessoas, a outros cargos, a outras áreas, a outras empresas e por aí vai. É muito melhor ter um chefe difícil que te expõe, no bom sentido, de exposição, de mostra o seu trabalho como um todo, né? As pessoas acham que, putz, o chefe legal, né? Como que é ter um chefe legal? O que que é a relação ideal pro meu chefe, já que eu não gosto do meu? É ele ser gente boa, é a gente sair para tomar cerveja, é a gente isso, é a gente aquilo. Não é. Uma boa relação com o líder é um líder que ele está preocupado com o seu desenvolvimento, para começar. É um líder que ele defende você quando você não está na sala. Né? É um líder que ele te dá a opção, a oportunidade, na verdade, mais do que a opção, de expor seu trabalho para outras pessoas. Isso é um relacionamento saudável com o líder. Não é você ser brother. Se você for amigo, que nem eu falei no começo do vídeo, melhor ainda, porque aí o atrito ele vai ser menor, tem mais margem para erro, tá tudo bem. Mas um bom relacionamento com líderes não é amizade só. Isso precisa ficar claro. Porque quando a gente cria essa expectativa, nossa, meu relacionamento com meu líder é péssimo e tal, a gente sai achando que é uma coisa irreal, é você com seus amigos. Não é. E não deveria ser. Se você conseguir um grau de amizade, melhor ainda. Mas é melhor ter um líder difícil, que tá defendendo você e te expondo no bom sentido, do que um líder parceirão que, trava toda a exposição sua e não defende você como um todo. Esse é um ponto que eu queria trazer, que eu acho que é um dos mais relevantes. E alguns dos gestores mais exigentes, mais rígidos com os quais eu trabalhei foram também os melhores, até exatamente por esse motivo de eles... É como se eles fossem sponsors, patrocinadores da sua carreira como um todo. É difícil. Sabe o pai difícil que educa o filho, mas que faz o filho ser uma pessoa boa? É literalmente a mesma coisa. Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês sobre como lidar com chefes difíceis. A segunda reflexão que eu queria trazer para vocês, e essa daqui é provocadora, me desculpa, fica até o final do vídeo, mesmo se você não gostar de mim depois do que eu vou falar. Mas quando a gente fala de chefes difíceis, normalmente esses chefes difíceis têm um padrão, não todos, mas um padrão bastante repetido, é o chefe microgerenciador, é o chefe que não sai do seu pé ali. E aí a provocação que eu queria trazer para você é que o seu chefe, quando ele é microgerenciador, pode ser porque ele sim é uma pessoa ruim que não entende sobre gestão, não entende sobre delegar. Mas o outro lado dessa moeda é que você pode ser um mau comunicador. E aí o fato de você não comunicar muito bem faz com que o seu líder, o seu chefe, esteja no seu pé, esteja sempre te buscando ali, questionando. Por quê? Porque talvez ele não tenha construído confiança em você. Eu sei que dói, eu sei que é complicado, mas a real é que assim, o chefe ele tenta controlar tudo, pode ser porque ele é controlador, mas porque ele vê também a ausência de controle, a ausência de organização. E isso é uma das coisas que assim, provoca, mas já foi verdade, eu tô falando isso porque eu já vivi exatamente isso, tá? Eu já reclamei de chefe na hora que eu parei pra pensar. Anos depois eu falava, nossa, que moleque que eu era de ficar reclamando. Por quê? Porque eu que deveria melhorar uma série de coisas ali. Então, quando eu fiz isso doeu, espero que se for doer pra você, mas que ajude também. Mas a gente tem muito essa tendência de tentar justificar as coisas, e isso definitivamente não é saudável para a nossa carreira como um todo. Quando alguém tem um controle excessivo em algo, isso normalmente sinaliza algum tipo de ansiedade por informação, ou por ver que, cara, não tá tão bom, poderia estar muito melhor. Deixa essa provocação ecoar por aí, porque isso com certeza pode ajudar. De novo, não é algo que especificamente vai, nossa,
justifica, né, ser um líder disfuncional, ruim e tudo mais. Não justifica sempre, mas ajuda a gente a lidar com essa questão de como não deixar um chefe difícil, sei lá, atrapalhar o meu dia a dia como um todo. Queria deixar essa provocação para vocês. E tem uma última provocação, e essa daqui é legal porque ela vai um pouco além. É uma provocação que fala que o chefe do seu chefe importa mais do que o seu chefe. E a provocação por trás aqui dentro de como lidar com chefes difíceis é uma questão de, se você tem a exposição a essa pessoa, isso precisa ser enxergado como algo positivo. A relação não é só bilateral, você e o seu chefe como um todo. O jogo de carreira, o jogo corporativo, ele acontece entre níveis diferentes também. E quando você tem essa exposição, quem realmente está decidindo sua promoção, na maior parte das vezes, não é só o seu líder, mas é também o líder do seu líder como um todo. Seu líder está ali para te defender, mas a pessoa acima provavelmente está mais dentro desse processo de tomar a decisão da promoção ou não. Tá? Então, a provocação que está por trás aqui é como que você pode se tornar uma pessoa mais visível como um todo. Como que isso se relaciona a lidar com um chefe difícil? Transparência na comunicação, não tem como escapar. Bom, são várias reflexões, não é uma única resposta para como lidar com chefes difíceis. Muitas vezes elas vão passar por um desses 3 caminhos aqui, seja de adaptar, seja de conversar, ou seja de sair de onde você está. Mas esse vídeo como um todo aqui, ele foi feito para trazer muito mais ideias, porque normalmente a gente está acostumado a olhar para o nosso dia a dia, identificar um problema e isso aqui tá uma merda, precisa resolver, tá horrível assim. Não. Entender um pouco mais por trás do porquê que existem chefes ruins e como que deveriam ser diferentes relacionamentos com chefes e toda essa dinâmica do mundo corporativo é extremamente relevante. A partir do momento que a gente consegue entender isso, né, muda o jeito como a gente responde, muda o jeito como a gente critica, muda o jeito como a gente se comunica. Então esse daqui é um vídeo para ajudar vocês aí que talvez sofram um pouquinho com chefes difíceis, primeiro a entender melhor por que talvez esses chefes sejam difíceis como um todo, mas mais do que isso, para dar alguns caminhos práticos aí. Caso você queira se aprofundar e aprofundar muito mais nesse tema, eu recomendo que você conheça o Copiloto de Carreira. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou te mostrar também o que tem dentro do Copiloto de Carreira. A gente tem uma seção lá dentro, é a nossa plataforma, o nosso aplicativo. A gente fala que é um sistema operacional de quem quer ser melhor no trabalho. Então esse aplicativo tem uma série de coisas, como podcasts exclusivos, tem masterclasses, tem prompts de inteligência artificial, uma série de assistentes para você usar na sua rotina. Mas o mais legal é isso daqui, são esses playbooks. Então vou dar um exemplo aqui, ó, de como conquistar a confiança de pessoas sêniores e líderes, né? O que é o playbook? É isso daqui, ó. É um documento completíssimo, com estratégias, fundamento 1, fundamento 2, fundamento 3, estratégia 3, 4, 5. É um documento completo de várias técnicas que você pega. Esse documento joga numa IA, dá o seu contexto e ó, problema resolvido. Isso daqui é o Copiloto de Carreira e é muito legal porque você não vai encontrar nenhum conteúdo no mundo assim, eu garanto pra você, porque isso aqui exige um baita de um estudo, um preparo e principalmente entendimento de contexto. Porque eu posso chegar e falar pra você os principais hacks de confiança, mas o ponto é quando eu falo eles e coloco aqui, por exemplo, quais são os cuidados que você tem que tomar quando isso acontece, por que isso aqui funciona, em qual cenário funciona, script 1, script 2 e por aí vai. O Copiloto de Carreira tá incrível. Mas eu queria só te falar que esse material existe. De qualquer maneira, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para você. E dentro do possível, vou gravando bastante outros vídeos aqui, a correria, por isso que não tem muita edição. Mas a gente segue na nossa missão de ajudar as pessoas a terem um trabalho melhor e a serem melhores no trabalho. Até porque quando você é melhor no trabalho, o trabalho também fica melhor. Beleza, pessoal? Nos encontramos no próximo vídeo e deixa os comentários aqui, eu queria ouvir aí algumas dúvidas de vocês, questionamentos, e vocês concordam, não concordam, outras ideias. Se tiver pergunta, vamos trocar uma ideia. Espero os seus comentários aqui. Valeu, pessoal, até a próxima.